Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu sou Eduardo Liberato, eu sou do grupo 15 da matéria de redes de computadores e no vídeo de hoje a gente vai apresentar o artigo SARA, Segment Aware Rate Adaptation Algorithm for Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. E é isso. Espero que gostem da apresentação. Olá pessoal, eu sou o Marcos Gessé e eu vou apresentar esse artigo aqui junto com meu amigo e colega Eduardo. Então é isso, pessoal. Agora estamos na apresentação. Eu vou apresentar aqui o SARA, Segment Aware Rate Adaptation Algorithm for Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. E vamos lá, o grupo foi formado por eu e o Marcos Gessé, que já se apresentou. E aí? Bom, seguindo aqui, para começar o trabalho a gente poderia falar que o streaming é uma forma de distribuição digital de conteúdo a qual o usuário tem um fluxo contínuo de pacotes entregues. E esse, normalmente esses pacotes seguem a dinâmica DASH, né? Que é esse Dynamic Adaptive Streaming de HTTP. Então, nessa parte, que acontece? O SARA ele é apresentado como uma dessas ferramentas de saber como a streaming vai acontecer, como é que vai ser a taxa de download, por exemplo, de um arquivo, quantos megabits por segundo, ou kilobits, ou algo do tipo. E além disso, a gente pode comentar que uma das aplicações do streaming é, por exemplo, para ver jogos de futebol, como é mostrado aí no 4-5, nos 4-5 que o Santos acabou perdendo, ou 5-4, né, o que o Flamengo ganhou. É, isso, ou eventualmente até mesmo para eventos no YouTube, como entrevistas ou como para videoconferências, né? No caso, eu estou mostrando aí um vídeo da conversa que foi gravada ao vivo entre o Mano Brown e a Angela Davis. E é isso. Beleza, então, a parte do algoritmo, ela pode consistir em, pode ser divididas em dados com mostrando a taxa de bits disponíveis em formato de vetor, que é esse R, e a taxa I de entrada que está setada em 2 normalmente para o tamanho dos buffers e o B alfa, B beta e o B máximo que são constantes do buffer, mostrando quantos segmentos serão usados, né? Aí na parte das entradas, a gente pode colocar também N é o número do segmento recente mais baixado, mais recente baixado na verdade. R é a taxa de bit, tipo, eu vou chamar de bitrate porque fica um pouco mais dinâmico e também fica mais fácil de falar, né? Ah, B é o tamanho do buffer. W é o tamanho do segmento da entrada de bit. W é o tamanho de segmento da taxa de bits, do bitrate, né? Tamanho do segmento do bitrate. H é uma média harmônica da taxa de download para os primeiros N segmentos, né? Aí agora a gente vai passar para a figura ao lado, onde a gente mostra o código em si, né? Como ele funciona. É, no caso, como ele fica repetindo, né? É como se fosse um laço de repetição, né? Então, inicialmente, a gente coloca como condição inicial, para ficar mais fácil, esse fast start, né? Em que o i é menor que o tamanho do buffer, tendo um bitrate mínimo, né? Nesse caso, o buffer atual, que é o B atual, né? Que está como current, tipo B current, B current, né? É menor do que I. Ou seja, ele está no tamanho mínimo, né? Isso só se acontecer que o B current for menor que I. Caso contrário, o algoritmo ele começa com um crescimento aditivo, né? No qual entre o B current se encontra entre I e B alfa, né? B alfa é o tamanho mínimo desejado, né? Nessa parte acontece um crescimento de bitrate pequeno,
para o buffer não sofrer grandes alterações de tamanho, né, que poderiam implicar às vezes em um stall ou alguma coisa assim que fica parado sem receber o download, né, e não poder e voltar para estaca zero. E aí tem que fazer outro fast start, né? Depois tem essa parte da troca agressiva, né? Que é quando o buffer já acumulou uma série de tamanho, já acumulou um tamanho, e aí o crescimento do bitrate é o maior possível já disponível, né? Aumentando a qualidade do vídeo, né? Mostrando aí que o vídeo já foi melhorado. É, Aí, caso o buffer ele já tenha um tamanho grande o suficiente e, e para não ficar grande o suficiente de tal modo que o bcurrent seja entre b beta e o tamanho máximo, o bitrate se mantém no maior do buffer, como já mostrado na troca agressiva, né? Para pedir novas e ele espera um pouco para pedir novas requisições. Isso ajuda a deixar a taxa de download um pouco menor, porque evita se, por exemplo, a pessoa sair do vídeo, ela não gastou tanto download, o que é uma coisa boa. Esse tempo de espera ele é colocado de acordo com o tamanho de bcurrent menos o beta, né? E aí ele é calculado dessa forma. Assim, aí na parte da saída, né, no caso dos resultados, tem o bitrate, que é o tempo mais próximo, tem o bitrate e o tempo mais próximo de download, né? Aí é isso. Marcos, é o seguinte, esse final ficou um pouquinho estranho, sei lá, esses últimos segundos, então eu vou só repetir. Na saída, temos como resultado o bitrate, que está aparecendo esse ln mais um, né? Que vai ser o novo do próximo segmento para ser baixado. E temos o tempo do próximo download, que é esse delta. Normalmente ele vai ser zero, como vocês podem ver em todas as aplicações, né? Tipo no fast start, no additive increase, no aggressive switching, e só vai ser diferente de zero quando estiver em uma situação de delay download, que vai ser para essa situação em que o usuário sair do lugar. Agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação do algoritmo SARA em relação ao ABR. As empresas como Netflix, YouTube, etc., usam players dash proprietários, então que exige uma dificuldade muito grande de modificar isso. Então, para fazer todos os testes aqui, o pessoal da equipe que escreveu esse artigo desenvolveram, né, um emulador, né, em Python, escrito em Python, que pode ser acessado, né, pela página do GitHub deles, né, eles deixaram disponível, e, segundo eles, conseguem emular qualquer algoritmo de adaptação de rate, né, dentro desse emulador que eles criaram. Então, é isso que eles vão utilizar aqui para fazer os testes. O esquema de adaptação da taxa que eles estão utilizando aqui no trabalho, né, utiliza a taxa média de download do segmento, né, e também a ocupação do buffer. Começa baixando o segmento com o menor bitrate. Ao baixar os dois primeiros segmentos com o menor bitrate, a taxa média de download dos segmentos é medida. Quando a ocupação do buffer é maior que dois segmentos, né, o bitrate é aumentado. E com base na taxa de transferência média, né, e a ocupação do buffer, ele seleciona o bitrate do próximo segmento. Eles definiram o tamanho do buffer
para caber no máximo 10 segmentos, né? Ou seja, 40 segundos. Para fazer a avaliação aqui no trabalho, eles utilizaram um filme open source, né? Big Buck Bunny, né? Que é um vídeo famoso aí nesse tipo de trabalho. Dividiram esse vídeo aí em 20 partes diferentes, né? E cada parte dividida em 150 segmentos de 4 segundos cada um. De início aqui, fazendo uma comparação direta entre o SARA e o ABR, né? Como você pode ver aí na figura 3. Foi limitada a largura de banda entre cliente e servidor de 1 megabit por segundo. O tamanho do buffer utilizado aí, para o ABR foi de 10 segmentos e o SARA foi configurado com o B-alpha aí de 5. E podemos ver aí na figura 3 a curva em verde, o tamanho dos segmentos, né? E o comportamento do Basic Adaptation, né? E do Smart Adaptation, que são o ABR e o SARA. Né? ABR em azul e o SARA em rosa. Né? E desse jeito nós já conseguimos observar um resultado bem satisfatório do SARA em relação ao ABR. Logo em seguida, podemos observar que eles estudaram, né, a adaptação de bitrate aí, com a banda fixada em 4 megabits por segundo e 8 megabits por segundo, né? Que estão representadas aí na figura 4 e figura 5, respectivamente. Na figura 4, com 4 megabits por segundo, temos 3 curvas aí, né? Que é a do ABR com buffer de tamanho 10, o SARA com B-alpha igual a 5 e depois o SARA com B-alpha igual a 10. Né? Então, nós podemos observar aí que o ABR, que é a curva azul, né, se mantém estável, mas com a qualidade menor do que as duas implementações do SARA aí, né? E com o SARA com B-alpha igual a 5 na curva verde é mais instável, e na curva vermelha, que com o B-alpha igual a 10, é muito estável com o bitrate bem alto. Só que, em contrapartida, ele demora um período para conseguir atingir esse bitrate, né? Então, você pode ver que quanto maior o B-alpha do algoritmo SARA, né? Ele gasta um tempo maior para atingir um bitrate alto e ficar estável em cima. Isso acontece também com o teste que eles fizeram aí com a largura de banda de 8 megabits por segundo, né? Podemos observar o mesmo comportamento. Para fazer uma comparação, eles definiram o K-ratio, né? Que consegue medir o desempenho de um algoritmo em relação ao outro, né? Então, pegando aí a curva de desempenho do algoritmo SARA, né? Fazendo a integral, dividindo pela integral da curva do algoritmo ABR, né? Que eles chamaram de F-basic. Né? E isso gera um número que está disponível aí na tabela 1, né? Em que nós podemos observar o quão mais eficiente é o algoritmo SARA em relação ao BASIC dentro das configurações do SARA ali, né? Variando a largura de banda de 1, 4, 6 e 8 megabits por segundo e variando também o B-alpha, né? Analisando essa tabela, nós podemos ver que o algoritmo SARA foi melhor em todos os testes que eles fizeram. Todos os valores aí são maiores que 1, então quer dizer que o desempenho do algoritmo SARA foi maior. É com isso que finalizamos a nossa apresentação. Quero agradecer a atenção e o tempo em nos ouvir sobre esse trabalho maravilhoso.